A grande figura de cobra, que era ainda mais alta que uma montanha, estava diante dele, com grandes ondulações de energia de grau 5 emitindo-se a partir dela. Essa aura fez com que muitos dos membros da família com o sangue do diabo de alabastro caíssem, mas Lei não foi nem um pouco afetada. Sua expressão nem sequer mudou, ainda avaliando essa enorme besta à sua frente como se escolhesse e escolhesse mercadorias. Evidentemente, essa atitude levou à grande ira de Kenta. HSS. O Alabaster Devil Snake assobiou e se lançou para a frente rumo à superfície do chão tremeu incessantemente, e a área no meio desmoronou, formando um enorme poço aterrorizante. Os enormes rosnados e a figura da cobra branca se espalharam pelo poço. Terríveis explosões soaram continuamente. Uma tremenda figura de cobra branca foi enviada voando no final, grandes gotas de sangue espalhando-se pelo céu. Impossível, a grande cobra rolou no céu e depois recuperou a figura humana de Kenta, embora houvesse agora numerosas feridas minúsculas ao redor de seu corpo. Suas roupas há muito haviam se esfarrapado e sua expressão mostrava sua descrença. Como isso é possível? Como pode haver alguém mais poderoso que eu? Eu sou favorecido pela senhora, um grau 5 dos nobres diabos do alabastro. Bum! Imediatamente depois, uma faixa de preto brilhou, e Kenta tossiu sangue enquanto se retirava freneticamente. Não há nada que seja impossível. Enquanto uma serpente gigante de nível 5 é poderosa, ainda há uma disparidade enorme quando comparada com o gigante de olhos de milho primordial. O titã dourado e similares à figura negra de Lei emergiu lentamente, uma misteriosa corrida de múltiplos membros aparecendo às suas costas. A figura agora estava brilhando com ouro e parecia ter se solidificado, transformando-se em uma estátua de deidade dourada. Embora parecesse muito delicado, parecia haver uma fera gigante primordial escondida sob o manto negro de Lei. A força escondida dentro causou até mesmo o Alabaster Devil Snake a parecer temeroso. Entregue seu sangue e alma obedientemente, e posso até deixá-lo morrer mais confortavelmente. Enquanto Lei se aproximava passo a passo, Kenta soltou um estranho grito e se transformou em uma faixa de branco, preparando-se para abandonar a família e escapar. Muitas cadeias vermelhas escuras apareceram mais uma vez, selando todo o vale do Rio Branco. Sua força e velocidade estão faltando. Mesmo a sua manipulação da força dos sonhos não pode ser comparada a mim. Lei afirmou a verdade com calma enquanto passeava. Não, Kenta continuou recuando, quase pressionando o corpo nas paredes da corrente. Uma pose tão ridícula encheu Balinda de prazer e aliviou o seu desejo de vingança. Mas ela então achou isso lamentável. Miss 3, estou disposto a desistir de tudo o que sou. Por favor, libere um clone e proteja seu descendente. Ao final de sua sagacidade, a expressão de Kenta de repente brilhou com impiedade e começou uma formação de magia de oferenda. Raios prateados de luz brilhavam, e imediatamente depois, sangue e carne se espalharam por toda parte. Um braço que ainda pingava sangue caiu na formação de feitiços. A oferta será a carne e o sangue do seu filho. As chamas carmesim brilharam e a tensão de um consciente no vazio desceu sobre a área. Sob as chamas vermelhas, o braço de Kenta foi derretido até se transformar em uma máscara vermelho sangue, o tremendo consciente fazendo uso desse item e descendo. Oh, senhora, por favor, proteja seu descendente. Observando a máscara tomar forma, Kenta poderia parecer pálido e tinha um braço no ombro com uma ferida aberta, mas seus olhos estavam cheios de euforia. Comece o experimento na frente dele. Lei apenas murmurou alguma coisa. Chirp chirp. Raios cinzentos de luz voaram de seu peito, dentro do qual havia uma pena cinzenta que era como uma ilusão, trazendo consigo o poder do caos. O brilho cinzento se espalhava ao redor, formando um céu nublado. Enquanto a pena do caos pode esconder e ter o poder de enganar os outros, quão eficaz seria depois que clone da Soul Doager fosse convocado e descia.
Vale a pena investigar. Os olhos de Leilin brilharam com inteligência. Enquanto o Nefarious Filtbird já havia lhe dito isso, Leilin preferiu determinar isso por si mesmo. Se ele descobrisse que havia um problema aqui, ele não precisaria ir para a morte na Cidade Santa. Ayahuasca. Grave a seguinte cena com cuidado. Reimber para coletar dados, ordenou Leilin dentro. Bip. Missão estabelecida. Começando a varredura dos arredores, registrando dados, o Aiship lealmente entoou. A Máscara Vermelha abriu os olhos, revelando um par de alunos encantadores. Apenas encontrar o olhar fez com que a força da linhagem sanguínea no corpo de Leilin começasse a se rebelar. O clone da cobra viúva, murmurou Leilin para si mesmo. Migatimis 3, é ele quem inutilmente tentou matar seu descendente e até tentou nos refinar em espíritos bestiais. Tal comportamento maligno deve ser punido. Kenta rugiu, enquanto o consciente na Máscara Vermelha olhava para Leilin em silêncio. Finalmente nos encontramos, Snack viúva. Através de sua Truou, a voz de Leilin foi transmitida para a máscara na formação mágica da oferenda. Imperador dos Kemoins, você se atreve a aparecer diante de mim? Os olhos da máscara mostraram dúvida seguida de ira, uma grande voz soando na mente de Leilin. O poder do caos. Você se aliou ao Nefarious Filtbird e isolou esta região. Olhos girando, descansaram na pena cinzenta no ar. Vamos apenas dizer que isso é uma cooperação temporária. A expressão de Leilin mostrou sua sinceridade quando ele se curvou em direção ao clone da cobra e cumprimentou-a com cuidado. Bem, então, poderosa senhora, existe uma possibilidade de nós resolvermos isso se você tomar a iniciativa e abandonar sua linhagem Kemoin serpente e me deixar selar você mesmo. O clone ficou em silêncio por um tempo e depois respondeu friamente, como se isso fosse o mais longe que ela estava disposta a ir, enquanto as pupilas de Leilin mostravam sua hostilidade em resposta. Selar sua linhagem Imperador significava que não havia chance de avançar para sempre, e seu nível Warlock cairia para 4. Isso não era algo que ele pudesse suportar para deixar acontecer. Então, essa discussão vai dar em nada? Como esperado, Leilin suspirou e manipulou a pena do caos em suas mãos. Um cristal com o poder do caos de antes apareceu em suas mãos, queimando ferozmente. Grandes quantidades do poder do caos, misturadas com a própria força de Leilin, engolindo a formação de feitiços de oferenda como um tsunami assobe. Os raios carmesins emanavam da máscara e rapidamente mostravam sinais de serem incapazes de suportar a pressão, e então foram afogados por grandes quantidades de poder cinza do caos. Como isso é possível? Kenta assistiu à cena, atordoada, sentindo-se como toda a fé que ele havia desmoronado. Leilin e o clone de Snacks Dowager tinham escolhido se comunicar através da alma, e era por isso que esses estranhos não conseguiam entender o que acabara de acontecer. Tudo que viram foi que o ser de capa preta, Leilin e o clone de Snacks Dowager na máscara olhavam para cada um deles por um instante. Imediatamente depois, o clone foi engolido pela força cinzenta. As Snacks Dowager era um poderoso dignitário para eles e era tudo para todas as linhagens. Como isso poderia ser extinto tão facilmente? O choque deixou-o sem fala e Kenta perdeu a vontade de resistir. Bip. Registrou todos os dados. Confirmado que nenhuma informação foi vazada, a voz robótica de Chip soou, permitindo que Leilin desse um suspiro de alívio. Ele usara o poder do caos para isolar a área, de modo que o clone não tivesse como retornar, e nem todas as informações seriam transmitidas de volta. Se não, mesmo se ele se desfizesse do clone, ele seria imediatamente encontrado pela própria Snack Dowager. Felizmente, com a ajuda do Nefarious Filtbird e sua força sendo proficiente em enganar, ele cortou temporariamente todas as conexões entre o clone e a Snack Dowager. O motivo pelo qual o clone perdeu não foi o fato de ter perdido para o Nefarious Filtbird, mas porque foi pego de surpresa, bem como um impulso meu.
Lei Lin entendeu claramente a situação e não ficaria orgulhoso de ter conseguido destruir um clone energético. A perda de um clone era, para a cobra viúva, como um ser humano perdendo uma mecha de cabelo. Não valeu a pena mencionar. No entanto, este foi um bom começo. No mínimo, Lei Lin tinha certeza de que, com a ajuda da pena do caos, ele poderia se esconder completamente e se esgueirar pela cidade santa sem problemas. Me escondendo da lei do caos e da ajuda do Ayahuasca. Eu serei capaz de me esconder a menos que eu me encontre com o corpo principal. Lei Lin suspirou completamente aliviado, ganhando mais confiança em seus planos. Como pode a senhora de todas as cobras, um dignitário, ser derrotado e morrer tão facilmente? Como pode ser? Ele foi até Quenta. Esse cara agora não estava em seu juízo perfeito. Para os detentores da linhagem, Asnak do Ager era tudo para eles, e eles não podiam aceitar esse fato. Uma vez que ele recupere sua inteligência, ele pode começar a nutrir dúvidas em relação a ela. Eu plantei a semente, permitindo-lhes entender que ela é apenas uma existência poderosa. Essa semente então brotará e crescerá até que ele comece a procurar ultrapassar seus limites e obter mais poder. Com essa pequena possibilidade de 1 em 1 milhão, isso poderia despertar a linhagem do imperador dos Devil Snakes de Alabastro e permitir que ele se torne um rank 6. Em seguida, ele será como eu e tentará romper com as restrições da Snack do Ager, ou será selado com a marca da maldição das 10.000 cobras e terá sua linhagem absorvida até a sua morte. O Aiship analisado, e um grande número de possibilidades no futuro apareceu. Este não era o poder do destino, mas estimativas precisas baseadas em uma enorme quantidade de análises e comportamentos de indivíduos. Embora sua taxa de imprecisões fosse bastante alta, Lei Lin estava confiante de que, algum dia, o Aiship poderia ser como um deus do futuro, simulando tudo o que havia acontecido e poderia acontecer em um mundo. Se chegar a esse ponto, eu provavelmente teria atingido o nível 9 até lá. Lei Lin suspirou. É uma pena, mas você não terá essa oportunidade. Lâminas de luz vermelha escura cortaram e a cabeça de Kenta caiu no chão.